Tudo foi principalmente em Lisboa, onde fiz todos os meus estudos, cortada com presenças regulares entre Barcelos e Guimarães. Toda a minha família é minhota e, portanto, ia, onde eu tenho casa até, ia regularmente, Páscoas, Natais, férias grandes, sempre, invariavelmente, para o Minho. Mas toda a minha vida escolar foi feita em Lisboa. E eu acho que os jovens vivem um bocadinho mais isolados, porque com acesso às novas tecnologias, à informática, os jovens estão mais fechados neles próprios. No meu tempo não havia nada disso e, portanto, era uma atividade mais exterior, fora de casa, cortada com muitos jogos de futebol, naturalmente, que todos nós jogávamos e tínhamos várias equipas, portanto, isso foi a minha infância e a juventude foi um bocadinho marcada por isso, não é? Portanto, uma atividade mais ao ar livre, exterior, fora de casa. Fiz o liceu em Lisboa, no Pedro Nunes, depois tirei o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Fiz, porque quis fazer ainda, para ver como era, os estágios de advocacia. Portanto, eu sou advogado, com a inscrição suspensa, e depois concorri então ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em primeiro lugar, e acho que deve deduzir a todos os que concorrem à carreira diplomática, a possibilidade de viver no estrangeiro, de viajar regularmente. Portanto, penso que esse era o primeiro apelo da carreira diplomática, era a possibilidade de viver durante períodos sucessivos no estrangeiro. Na área consular tive a sorte, no final de um ano e meio de atividade burocrática, de aparecer o Acordo de Schengen e, portanto, a nossa adesão ao Acordo de Schengen, e passei rapidamente a ser o delegado de Portugal no vetor essencial. Portanto, comecei muito cedo nisso, num vetor essencial do Acordo de Schengen, que era o Grupo Circulação de Pessoas, o Grupo 2. Depois fui para a representação permanente junto à União Europeia, portanto, tratar dos assuntos comunitários. Na altura se chamava a Comunidade Económica Europeia. Regressei em 98 e fui trabalhar no Gabinete de Assuntos Económicos durante um ano, e depois fui convidado pelo Sr. Padre Milícias, Vítor Milícias, para, quando foi criado o cargo de Comissário para o Apoio à Transição em Timor-Leste, depois do reconhecimento da independência de Timor-Leste, depois do referendo, fui trabalhar com ele, uma experiência extraordinária, durante 3 anos, em que trabalhámos diariamente e diretamente com toda a estrutura que hoje dirige aquela antiga colónia. E era assistir à construção de um país, portanto, acho que foi um momento único, que não se repetirá. É o último momento do processo de colonização português e é um momento, de facto, extraordinário. Mas, entretanto, estive 2 anos na direção política, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos assuntos multilaterais, onde trabalhei com a luta contra o terrorismo. Depois fui assessor, fui trabalhar para a Direção-Geral dos Assuntos Consulares novamente, fui convidado para aí. Estive durante 3 meses a gerir o consulado em Londres, num período complicado da vida do consulado. E, finalmente, fui trabalhar com o Secretário das Comunidades Portuguesas, Dr. António Braga, como assessor. É uma experiência ao mesmo tempo extraordinária, interessantíssima, mas também muito cansativa, porque a área de jurisdição do Consulado-Geral em Paris cresceu substancialmente, com o processo de restauração consular. Basta dizer que esta área de jurisdição ocupa cerca de 160 mil quilómetros quadrados do território francês. É dos aspectos positivos deste consulado é que não há rotina. Todos os dias temos acontecimentos novos. Este consulado também está muito exposto, precisamente pela dimensão, pela área que detém, pelo número de utentes que aqui vêm todos os dias. Devo dizer que nunca temos menos de 600 utentes por dia. Esse é o lado menos compreendido da opinião pública em relação à atividade diplomática, porque pensam sempre que somos uns privilegiados, que estão no estrangeiro, que vivem em condições acima da média, etc, etc. Desconhecendo naturalmente as funções de representação que é preciso desenvolver, mas por outro lado também essa fratura familiar, porque evidentemente ser casado com um diplomata é difícil, porque o diplomata mantém o seu vínculo funcional por onde ande, não acontece com o cônjuge, que se tiver atividade profissional não a pode desenvolver de forma regular. Por outro lado, portanto, fala-se de uma dupla exclusividade.
Por outro lado, também quebra. Eu próprio estou sozinho aqui em França. Os meus filhos e minha mulher não puderam vir e, portanto, não podem estar. E, no fundo, estamos aqui muito próximos de Portugal. Seria pior se estivesse na Índia ou noutro sítio qualquer tão longe. Para já, prosseguir aqui em Paris, nos próximos anos, a continuar a minha presença aqui como cônsul-geral e cumprir, portanto, aquilo que é o tempo normal de permanência, que são os 4 anos, o tempo normal de permanência de um diplomata num posto. Depois, confesso-lhe que não tenho planos, pois logo se verá o que é que daqui a mais 3 anos, o que é que surgirá e que oportunidades me surgirão no caminho. Portanto, não tenho planos definidos em relação a isso.